Olá, meus caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo humanos, ah, en- alienígenas, entidades energéticas, consciências universais e assim por diante. Aqui quem vos fala é Ferruccio Billich, PhD. Ah, eu vou falar sobre reforma do judiciário, certo? Já fiz vários vídeos sobre reformas, né? Mas mais um talvez reforce a ideia. Ah, motivado, eu estou motivado em falar sobre a reforma do judiciário ah, por causa da sugestão do ministro do STF, Superior Tribunal, não, Supremo Tribunal Federal, ah, esqueci, esqueci o primeiro nome dele, é Dino, né? Dino, sei lá. Então, o ministro Dino, ele propõe-se fazer a reforma do judiciário. Concordo plenamente com ele. Eu acho que está no momento exato de se fazer uma reforma do judiciário. Eu proponho fazer outras reformas também, mas nesse vídeo nós vamos falar só sobre reforma do judiciário, tá certo? Por que eu acho que é interessante fazer a reforma do judiciário? Porque eu já fiz, no Brasil, já fiz dois tipos de planejamento. Um planejamento estratégico, que eu fiz com a sociedade civil organizada, que são mais ou menos 45 mil brasileiros que mandam no Brasil. E depois eu fiz o planejamento de valores, ou planejamento axiológico, ou planejamento do Billet, que fui eu que inventei isso. Aí eu fiz com a sociedade aberta, 8 milhões de brasileiros, certo? E nessa sociedade, nesse planejamento de valores, como não dá para colocar os milhares de valores de uma vez, eu botei 12 macrovalores, tá certo? Minha preferência, a priori, era que ganhasse o valor mais importante, valorização do ser humano. Mas, quando eu apliquei isso com os brasileiros, os 8 milhões de brasileiros, de todos os cantos do Brasil, o que eles mostraram que... Aliás, começou, de fato, no início, valorização do ser humano, mas como estava evoluindo, aí depois passou a ser um outro valor, o mais importante, que era a transparência. Não a corrupção, não o nepotismo, não a roubalheira, tá certo? Que tudo devia ser transparente. Por que aconteceu isso? Principalmente porque, naquele momento, apareceu mais uma vez algum dos escândalos de vender decisões judiciais, principalmente em tribunais superiores. Isso foi o que influenciou os brasileiros a quererem mais transparência. Tá certo? Isso mostra uma coisa. Todos os brasileiros, em todas as partes do Brasil, isso não é localizado no sul, no norte, no oeste, não. É espalhado
Eu tive a pachorra de verificar se isso era mais localizado. Não, não. O Brasil, como um todo, ele é a favor de transparência, não a corrupção, não a vender decisões jurídicas e assim por diante. Tá certo? Então, o brasileiro, ele detesta, tem orgeriza desse tipo de comportamento, de corrupção e falta de transparência, principalmente no judiciário. Então, eu não sou tendencioso, tá certo? Foi os brasileiros que disseram que tem que dar um jeito nisso, tá certo? Eu tinha, muito tempo atrás, algum tempo atrás, já tinha feito uma pesquisa sobre criatividade, né, das profissões. Aí verifiquei que o pessoal da artes plásticas tendia a ser os mais criativos e os menos criativos tendiam a ser os pessoal de contabilidade, certo? E o menos criativo era o de contabilidade, e logo em seguida vinha o pessoal, os advogados, tá certo? E existia uma outra coisa que era correlacionada com isso, era em termos de honestidade. Não estava pesquisando isso, mas saiu como corolário, tá certo? Então verificou-se que esses que eram menos criativos tendiam a ser menos honestos. Então, advogados tendem a ser bastante pouco honestos. O problema é mais generalizado, tá certo? Não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando teve aquele caso do Watergate, quem que foram pegos e presos? Os advogados, tá certo? E não foram qualquer tipo de advogado, não. Foram aqueles que foram formados na Califórnia, que eram mais progressistas, assim, né? Os que eram mais conservadores, que eram das Ivy Leagues, não foram para a cadeia, mas os que eram coleguinhas do Nixon, eram todos advogados da Califórnia, todos eles foram para a cadeia. Só o Nixon não foi porque ele foi, o Ford perdoou ele, foi um acerto na hora que ele renunciou ao cargo, combinou com o Ford, que ficou isso como vice, para perdoá-lo. Né? Então, existe um problema com os advogados. Né? Agora, para resolver o problema do judiciário no Brasil, nós podemos voltar lá para a velha Atenas de 500 anos antes de Cristo, né? Que tinha lá a democracia direta e uma partezinha era como lidavam com os problemas de justiça, jurídicos, né? Que também era feito ali na praça, discutido e resolvido ali na praça, pelo povo. Então, o que nós devemos usar? Provavelmente aquela velha ideia de todos, né? Inclusive do Abraham Lincoln, que governo, a democracia é o governo do povo, pelo povo, tá certo? Então, o povo é que devia tomar essas decisões jurídicas, tá certo?
Ah, dirá você, mas como? Já diziam lá os sábios da a velha Atenas que como é que pode decidir sobre assuntos jurídicos? Ah, atualmente é uma área que eu vejo como em extensão, tá certo? Principalmente com inteligência artificial atualmente, as inteligências artificiais estão fazendo trabalho muito melhor do que qualquer alfabetizado. Não precisa ser nem formado em direito, entendido? E todos os cursos de direito, toda aquela baboseira de direito, pode ser substituída por algumas aulas apenas de lógica no maternal. Extingue todos esses cursos de direito, tá certo? Como é que vai ficar esse pessoal formado em direito? Oh, mesma coisa que aconteceu na Idade da Pedra, né? Tá certo? O pessoal que fabricava pedra lascada e pedra polida, na hora que começou a trabalhar com metais, aquela profissão de lascar pedra acabou, tá certo? Ou seja, a Idade da Pedra não morreu por causa da falta de pedra. Tem pedra ainda agora. É que ela se tornou obsoleta. Mesma coisa vai acontecer com essa área de direito. Ah, Passar algumas aulas de lógica no maternal é totalmente dispensável toda essa baboseira de direito. E esse pessoal que vai ficar desempregado, que ele vai fazer alguma coisa de mais útil, né? Por exemplo, plantar batata, cenoura, milho, né? Mais que seja produtivo, não produzir só corrupção, safadeza, libertinagem, roubalheira. Bem, então como é que a gente faz para o povo substituir? Nós vamos ter o sistema judiciário, não vai ter mais gente remunerada, tá certo? Vai ser tudo voluntário. Então o povo é que vai decidir todos os assuntos judiciários. E como é que a gente faz isso? Simples, é como se fosse um júri. Só que um júri mais sábio. É o que eu chamo de democracia com sabedoria. Tá certo? No qual nós temos o seguinte: temos as proposições que devem ser julgadas, né? Criminoso, não criminoso, ladrão, não ladrão, quem fica com isso, aquilo, como é que vai dividir, todas as querelas judiciais vai ser votado pelo povo, como se fosse um grande júri, seja as querelas locais, regionais, estaduais, de país, de mundo, de universo e assim por diante. Todas elas. Então nós vamos dar palpite em todas as questões, voluntariamente. Então, em vez de ser decisões monocráticas por um ministro ou um juiz qualquer, que é tendencioso, parcial, falta de transparência, corruptível e assim por diante. Todos os problemas que pode ter o judiciário atual. E vamos ter decisões coletivas pelo povo, tá certo? Que vão ser muito mais abrangentes, vão atender a todos. Mas já diziam os sábios lá na velha, antiga Atenas, que as pessoas não sabem tudo sobre todos os assuntos. Não tem problema. Se eu for
quiserem que eu opine sobre assuntos de direito de família, se eu acho que eu entendo desse assunto, eu vou dar um peso maior à minha opinião. Se eu achar que eu não entendo muito bem desse assunto, eu dou um peso menor. Mesma coisa vai fazer todos os membros do júri, os votantes, tá certo? Então, todas as decisões dos jurados vão ser ponderadas pela sabedoria que eles têm daquele assunto. Feito isso, então computa-se a média ponderada da solução. Essa é a primeira rodada da decisão jurídica. Aí essa média ponderada, como informação, é retornada a todos os membros do júri, os jurados, os votantes. E eles, baseados nessa informação, vão ou reformular a sua opinião ou explicar por que eles estão divergindo da média. Tá certo? Para tentar convencer os outros a mudar de opinião. E essa é a segunda rodada. O processo converge no número finito de passos. Tá certo? Prova-se matematicamente isso usando o teorema do ponto fixo. Então, como o processo converge rapidamente, então nós vamos ter as decisões, elas vão ser com sabedoria e com a convergência de opiniões, tá certo? E, portanto, vão ser decisões muito mais justas. Porque atualmente, por exemplo, agora, essa sugestão de reformular o judiciário não é só do Brasil, pode ser aplicada em qualquer lugar do mundo, tá certo? No caso do Brasil, é muito importante. Por quê? Porque o judiciário é caríssimo e é injusto. Se ele fosse só caro, mas justo, tudo bem. Podia até se falar, tudo bem. Mas ele é caro e é injusto. Esse que é o problema. Com falta de transparência, com falta de honestidade, tendencioso e assim por diante. Entendido? Por isso que a gente tem que reformular o judiciário. O Dino tem toda a razão. Extingue esse judiciário remunerado. Vamos passar a ter um judiciário voluntário, onde o povo é que decide todas as questões jurídicas. E o que eu vou fazer com os advogados, promotores, ministros, juízes e assim por diante? Ora, mesma coisa que aconteceu na Idade da Pedra. Eles pararam de lascar pedra e foram fazer alguma coisa de mais útil. Plantar batata, repor, cenoura, pô. Tá certo? Alguma coisa mais produtiva, mais útil à sociedade. Porque esse tipo de trabalho é inútil e caríssimo. Extingue essa porcaria toda. Dino, você está com a razão. Vamos reformular o judiciário. Extingue o judiciário remunerado e vai ser tudo voluntário. O povo vai decidir todas as questões jurídicas. Agora, isso não precisa ser implementado de um instante para o outro. Pode ser por etapas, né? O primeiro procedimento é parar de nomear membros para os tribunais superiores. Então, para de indicar e de aprovar ministros para o STF, Superior Tribunal
Federal para de indicar e nomear ministro para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, para de nomear pessoal para os outros tribunais de trabalho, de contas, tem toda essa porcaria. Acaba com desembargadores, advogados, fecha todas as escolas de direito, não precisa de nada dessa porcaria. Isso vai tender a ser tudo profissões que vão deixar de ser úteis, certo? Vão fazer parte aí da Idade da Pedra. É. E esse pessoal que vai deixar de fazer esse trabalho chato, que é mexer com a parte de justiça, vai poder fazer algumas coisas muito mais úteis, onde ele vai se sentir melhor, entendido? Tá certo? E aí, cada um de nós também vai ter tempo de poder fazer algumas coisas mais úteis, né? Que é trabalhar justamente nesse aspecto de planejar os valores que a sociedade deve ter. Porque os valores que nós temos atualmente, eles são ruins para o momento e são péssimos para o futuro. Por quê? Porque todos eles têm péssimas consequências. Por isso que a gente deve fazer planejamento de valores. É um tipo da coisa que os juristas, advogados podiam fazer, trabalhar com valores. Mas não creio que eles sejam capazes, tá certo? São muito burrinhos para mexer com valores, tá? Eu já fiz, tentei fazer planejamento de valores, tendo como mão de obra reitores daqui do Brasil, sabe um serviço meio chinfrim. Funciona melhor, sabe com quem? Com alunos de PhD que estão ali no instante de fazer tese de doutorado, que estão afiados em raciocínio, assim por diante. Esse pessoal funcionou bem quando apliquei com eles. Com os outros, Então, basta ser bem treinado, bem inteligente, pensando em coisas mais profundas, que funciona bem. Os cursinhos que tem de direito no Brasil, ridículos. Tá certo? Mesmo de pós-graduação, de doutorado, muito mais ridículos ainda. Mesmo nos Estados Unidos, onde direito é um curso de pós-graduação a nível de mestrado, não é lá grande coisa. Imagina aqui no Brasil que é nível de graduação. Nesse ponto eu achava mais interessante que nem na Inglaterra, que você pode ter técnico a nível de secundário e de direito. Por exemplo, Tony Blair, ele ganhava cento e poucos mil libras como primeiro-ministro, né? A mulher dele, que só tinha um cursinho técnico de direito, ou seja, secundário apenas, né? Ganha 200 e poucos mil libras de salário. Então não precisa ter nem curso superior para fazer trabalhinho de direito, tá certo?
basta o maternal, pronto. Lá no maternal você aprende um pouco de lógica, pronto, você está especialista em direito, pô. Ai, ai. Mas eu não quero simplesmente desempregar o pessoal, não. Não, eu quero que eles evoluam e vão fazer coisas mais úteis na vida, tá certo? Porque essa historinha de ficar empurrando papel no judiciário, isso é ridículo, é caríssimo e é inútil, é péssimo para a humanidade. Ai, ai. Então, por favor, apoiem o Dino em reformar o judiciário, extinguam o judiciário remunerado e passe a ter o judiciário voluntário tocado pelo povo, tá certo? E você pode fazer isso paulatinamente, né? Não precisa fazer isso numa tacada só. Você vai defasando, ou seja, aposentando a velharia e passando esse tipo de trabalho para o povo. Por favor, agradeço a atenção de vocês e dê o seu gostei ou não gostei. Adorarei as suas críticas e sugestões. E compartilhe isso com todos que vocês quiserem. Discutam isso bastante, porque eu acho bastante útil, né? Porque vai ser muito econômico. E tudo que nós vamos economizar no judiciário, nós vamos poder trabalhar menos. A gente trabalhando menos, consome menos recursos desse planetinha pequenininho e vai se tornar mais sustentável, tá certo? E aí a gente vai ter tempo para nos dedicar a planejar valores para a sociedade que tem melhores consequências. As consequências melhores seriam mais sustentabilidade, mais paz, mais felicidade e assim por diante. Tá certo? Muito agradecido pela atenção de vocês e até uma outra oportunidade.